Você sabe contra quem foi e quando foi o primeiro jogo da seleção brasileira? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo, já aproveita, se inscreve para ver essa e outras curiosidades aqui no canal Clássico é Clássico. Jogo dramático por 2-1, pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! O primeiro jogo da seleção brasileira aconteceu lá em 1914 e foi contra um time inglês. Aí a gente pensa, United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal... Não, nenhum desses. Foi um time da quarta divisão inglesa, que na época pertencia à terceira divisão. Vai lembrar que os times são profissionais da Inglaterra há muito tempo, né? E já haviam essas divisões, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, nona... Já tinha divisão pra caramba desde aquela época, desde 1914. E o time é o Exeter City. Não sei se você conhece, talvez sim, talvez não. Geralmente quem se aventura aí pelo FIFA, gosta de jogar as divisões inferiores da Inglaterra, conhece. Mas se você não conhece, essa é a oportunidade de conhecer o Exeter City, o time que marcou a história da seleção brasileira por enfrentar ele no primeiro jogo. O time inglês estava com viagem marcada para a Argentina e foi convidado por brasileiros para fazer 3 partidas aqui. A primeira seria contra um combinado de jogadores ingleses que moravam aqui na época, a segunda seria contra a seleção carioca, uma boa seleção, apesar de amadora na época, e o terceiro seria contra a mais nova seleção brasileira. É considerado o primeiro jogo da seleção brasileira justamente por ser a federação máxima de futebol da época convocando os melhores jogadores até então. Foram convocados apenas jogadores do Rio e São Paulo, até porque também pela proximidade era o principal eixo da época, para enfrentar o primeiro time profissional a jogar no Brasil. E por ser o primeiro time profissional a jogar no Brasil, isso fez com que arrastasse multidões para todos os jogos. O primeiro jogo foi vencido facilmente pelo Exeter por 3-0 contra o combinado inglês. O segundo jogo já foi um pouco mais complicado, foi um 5-3 contra a seleção carioca. E aí no terceiro jogo, o primeiro jogo da seleção brasileira, foi vencido pelos amadores do Brasil. Isso mesmo, o primeiro jogo da seleção brasileira já começou com uma vitória nossa. É isso aí, para marcar a seleção mais vitoriosa do mundo. Lá vem cruzamento! Dizem que os brasileiros entraram meio que para se exibir, né? Já que era uma partida amistosa, os brasileiros estavam lá mais para exibição mesmo, né? Fazendo fintas e tal. Já os ingleses entraram um pouco mais sério na partida, porque eles não queriam perder, né? Tá certo, né? Mas mesmo assim, os jogadores brasileiros conseguiram essa vitória 2-0, um feito espetacular para a época, que repercutiu muito aqui dentro, mas que lá na Inglaterra, acreditem, os jornais ingleses disseram que o jogo foi 3-3. Esse fato foi muito importante para a história da seleção brasileira, afinal foi o primeiro jogo da seleção canarinho, que na verdade não era canarinho, na época jogava de branco, e a gente vai fazer um vídeo explicando sobre isso. E marcou ainda mais a história do Exeter, tanto que até hoje eles fazem referência à seleção brasileira. É muito comum a gente ver no estádio do Exeter camisas da seleção brasileira, bandeiras, inclusive tem bandeira até do Fluminense por lá, já que o jogo aconteceu no estádio das Laranjeiras, né, pertenceu ao Fluminense, então realmente há muita referência lá. Inclusive, existe um dia especial para o Brasil e a própria torcida do Exeter, uma espécie de provocação aos adversários, pergunta para eles se eles já enfrentaram o Brasil. Se você não fazia ideia de quem tinha sido o primeiro adversário da seleção brasileira, já deixa o seu joinha e também se inscreve para ajudar o canal a crescer, né? O Clássico é Clássico começou agora, a nossa ideia é fazer muitos vídeos sobre futebol, sobre história, sobre o que está acontecendo na atualidade, então para isso a gente precisa da sua ajuda. Já aproveita, deixa no comentário aí alguma dica de tema para a gente fazer um vídeo e quem sabe o seu nome aparecer no próximo vídeo, tá? Então até mais!